Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios. Eu vou ler na versão NBV, que é a nova Bíblia Viva, ok? Mas você pode acompanhar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Palavras do apóstolo Paulo. Espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo. Tal como uma virgem reserva o seu amor para com um homem apenas, aquele que será seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha aqui, preste atenção. No texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo, ele nos fala de um zelo, de um cuidado tão grande que ele tinha pela noiva de Cristo, que quando você lê as cartas dele, você vai ver que ele foi mal interpretado, você vai ver que ele foi mal compreendido em algumas atitudes, em algumas palavras que ele falou, em algumas atitudes tão sérias que ele teve, sabe, que ele teve que ter um posicionamento tão firme. Mas ele diz que tudo aquilo que ele fez foi por zelo. É como se ele carregasse nos ombros dele a responsabilidade de apresentar para Cristo uma noiva virgem, para o único noivo, Jesus Cristo. Então ele está com essa responsabilidade. É por isso que ele diz: me suportem mais um pouco, tenham mais um pouco de paciência comigo. Vocês já chegaram no limite ouvindo as minhas palavras, lendo as minhas cartas, vendo as minhas atitudes. Ele diz: me suportem mais um pouco, porque eu estou zelando por vocês com o zelo de Deus. Eu estou zelando por vocês com o zelo de Deus. E eu confesso para vocês, queridos, que desde que eu entendi esse tipo de zelo que Paulo ele está mencionando aqui, eu confesso que eu já me vi praticando por diversas vezes. Eu já me vi às vezes sendo duro, às vezes tendo que disciplinar, tendo que corrigir, tendo que exortar. Mas eu tomo Deus nesta noite como minha testemunha de que eu tenho feito isso por zelo, de que eu tenho feito isso porque eu entendo que Deus tem me confiado a responsabilidade de pastorear um rebanho, de ser pastor temporariamente sobre uma igreja que não é minha, sobre uma noiva que não é minha, que é dele. Então eu me sinto, sem querer me comparar com o apóstolo Paulo, eu me sinto como alguém também, queridos, que carrega consigo essa responsabilidade de apresentar, visto que eu também vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um só esposo, que é Jesus Cristo. Então, se porventura em algum momento você me vê falar alguma coisa assim, às vezes talvez mais firme, dura, que você vê sempre o pastor sorrindo, brincando, mas a gente não negocia a palavra. A gente não negocia a palavra, nem com a gente mesmo. Quem tem caminhado conosco sabe disso. A gente não adultera a palavra. A gente não fica negociando, brincando com a palavra. Eu quero que você entenda isso aqui, e algumas coisas que eu vou lhes dizer. Existem atitudes e comportamentos que se esperam de uma noiva comprometida. Eu vou repetir, existem atitudes e comportamentos que se espera de uma noiva comprometida. E eu refiro-me à noiva de Cristo, a igreja. E eu quero compartilhar com você aqui
algumas atitudes e comportamentos que Jesus ele espera da sua noiva. Porque olha aqui para mim, por favor. Queridos, você sabe quando você consegue ver a fidelidade? É muito mais na ausência do que na presença. Sim ou não? Aonde está o noivo? À direita do Pai. E aonde está a noiva? Aqui na terra. Então existe mais risco de infidelidade. Porque ao mesmo tempo que o noivo está presente, só que não está de uma forma física, visível. Pela Bíblia ele está à direita do Pai. E ele disse: eu vou e eu vou voltar, eu voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então é muito mais fácil essa fidelidade na presença do que na ausência. Quais são algumas atitudes e comportamentos que deve se esperar de uma noiva? Primeiro, atitudes e comportamentos de uma noiva: ela não trai o seu noivo. Eu estou falando de uma noiva comprometida. Primeira atitude, comportamento de uma noiva comprometida: ela não trai o seu noivo. Escute-me, na cultura judaica, nos dias, principalmente, pegando antes, nos dias de José, queridos, o noivado, ele era visto de uma forma tão séria, que era como se fosse um casamento. O nível de compromisso era tão grande que era como se já fosse um casamento sem relações íntimas, porque a lei do Senhor não permitia isso. Mas eu estou me referindo ao nível de compromisso, de comprometimento, e que só existia uma coisa que podia dissolver aquela aliança: era a infidelidade por parte de um dos dois noivos. Era a única coisa, porque eles já estavam tão comprometidos, e que era o próximo passo já seria o altar, já seria o casamento deles. Então era um compromisso que eles honravam aquilo para não recuar por nada. Havia uma seriedade nesse compromisso deles. Agora a pergunta é: a noiva de Cristo já o traiu alguma vez? Pastor, você está referindo à igreja? Sim, mas eu estou me referindo ao Elcio como noivo, eu estou me referindo também a você como noiva de Cristo. Pastor, mas eu sou homem. Olha aqui para mim. Não vai entrar homem nem mulher no céu, só vai entrar a noiva. Pastor, mas eu sou homem, está me chamando de noiva? Se não for noiva, não tem céu. Jesus, por favor, não me chama de noivo, me chama de noivo. Fica por aí então. Já fica aí por baixo que eu estou esperando a minha noiva. Eu tenho um compromisso com ela. Meu querido, desde que eu entendi isso, eu me tornei uma noiva assumida. Desde que eu entendi isso, eu me tornei uma noiva assumida. Eu assumo, sou noiva de Cristo e ponto final. Amém? Noiva de Cristo. Agora, queridos, há uma analogia no livro de Oséias, muito interessante aqui a respeito da noiva de Cristo e Cristo. E o grande tema do livro de Oséias é a lealdade, o amor leal de Deus por sua noiva, a igreja, Israel, mesmo diante de uma contínua infidelidade. O grande tema do livro de Oséias é esse: o amor leal de Deus por sua noiva, por sua igreja, por Israel, e a vida de infidelidade da sua noiva para com seu noivo. E Deus, para ilustrar isso, para que Israel pudesse entender, Ele pega o profeta Oséias, para que a experiência dele pudesse se tornar um exemplo para Israel, que Deus diz para Oséias ir até uma casa, um prostíbulo, e de lá comprar uma mulher, e ele se casasse com ela para que ela se tornasse sua esposa. E aquela mulher, ela simplesmente, com pouco tempo ela o abandona, ela o trai. Mas você vê Oséias
sendo aquele marido leal e amoroso, e que não fecha as portas, e que ele vai atrás dela, atrás de volta, perdoa, atrás de volta, até que, olhando para Israel, pudesse acontecer de fato uma reconciliação de fato. Então, quando a gente olha para o livro de Oséias, é isso que nós vemos um Deus com amor leal para com a sua noiva, a sua igreja, mas nós vemos por parte de Israel uma grande infidelidade. Infelizmente é isso. E ouça-me, a noiva de Cristo, ela precisa reconhecer que, apesar de já ter sido infiel para com o seu noivo, ele nunca desistiu dela. Ele nunca desistiu dela. E quando você olha para a história de Israel, você vai ver que por várias vezes, você vai ver Israel praticando prostituição. Que prostituição era essa, pastor? Se desviando do Senhor e passando a servir outros deuses, a adorar, a seguir, a oferecer sacrifícios para outros deuses, a cultuar outros deuses. Então era uma traição, estava traindo o seu noivo, estava traindo o seu amado. Por que que ele nunca desistiu da sua noiva? Por que que o Senhor Jesus nunca desistiu da sua noiva? Porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se a igreja em algum momento, a noiva foi infiel, ele diz: eu não sou infiel, eu sou fiel. Imagina Jesus dizendo: eu não posso te negar, e eu não posso me negar, porque eu sou fiel. Eu tenho uma noiva, e eu não a traio. Eu tenho uma noiva com a qual eu me comprometi, e é com ela que eu vou me casar. Queridos, o Senhor falou através do próprio Oséias, diante da infidelidade de Israel, diante da infidelidade da igreja, da noiva de Cristo, veio uma palavra da parte do Senhor de cura para a infidelidade. Olha o que está escrito em Oséias 14:4. O Senhor, ele falou assim para a sua igreja, para a sua noiva: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus diz: eu vou curar a infidelidade da minha noiva, eu vou curar a infidelidade da minha igreja, eu vou curar a infidelidade de Israel. Queridos, isso aqui é tremendo. Imagina a gente por si só, não conseguindo viver uma fidelidade que Deus espera, e Deus diz: eu vou curar a tua infidelidade, eu vou curar. E olha aqui para mim, tem gente que às vezes até hoje não firmou a sua aliança, o seu compromisso com o Senhor, por causa desse medo da infidelidade. Não, se for para eu me converter, se for para eu me reconciliar e depois, então é melhor ficar onde eu estou. Olha aqui para mim, há uma promessa de cura para a infidelidade. O Senhor diz: eu curarei a sua infidelidade. Uma promessa de cura. Deus, sabendo, consciente, tem sido infiel, mas eu tenho uma cura. Eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Existe uma palavra de cura para a infidelidade. Diga: eu recebo para a minha vida em nome de Jesus. Queridos, segunda coisa que deve se esperar, atitude e comportamento de uma noiva comprometida. Segundo, ela tem prazer em manifestar o seu compromisso com o seu noivo. Ela tem prazer em manifestar esse compromisso que ela tem com o noivo. Você sabe aquele anel? Olha esse anel bonito aí da tela. Você sabe aquele anel de compromisso? O senhor tem prazer de mostrar, né? Mesmo quando não vê. Você sabe, tem muitos homens que são assim, tem sapato novo, né? Quando você não vê o sapato, cruza lá em cima, né? Fica sacudindo, pelo amor de Deus, não viu que eu estou de sapato novo, né? Relógio, né? Cordão, né? E as mulheres, vou deixar para outra hora os comentários, mas a gente faz questão de demonstrar aquilo que é importante para a gente. E queridos, o que se espera, qual o comportamento se espera e a atitude de uma noiva comprometida? É que ela tenha prazer em manifestar o seu compromisso. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. O que está escrito aqui? Me ajuda aí. Olha aqui para mim.
Se você não tem prazer em manifestar o seu compromisso, você está disponível. Agora, se você tem prazer em manifestar o seu compromisso, amém? Você sabe quando você vai participar de algum evento, que aquelas primeiras poltronas, você chega lá, eu vou sentar bem na frente, você chega lá, reservada, poxa, não vou poder sentar aqui, opa, essa está disponível, qualquer um pode vir. Cristo não comprou uma noiva para ser disponível, reservada, amém? E ela vai ter prazer em dizer: ei, eu não estou disponível, já estive, mas eu assumi um compromisso com o meu noivo. Eu assumi um compromisso com o meu noivo. Eu falo para marido, segura essa aí, que você sabe que tem alguns casos, em casa, na frente da minha esposa, eu estou de aliança, saí, vai para o bolso. Em casa reservado, na rua, no trabalho, na faculdade disponível. Seja reservado em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, independente de onde você estiver. E olha aqui para mim, escute, esse reservado, esse compromisso tem que ser muito mais do que uma aliança, porque dá licença da palavra. Tem umas pessoas sem vergonha, sério, que não respeita mais uma aliança. Estou falando alguma besteira aqui? Tanto faz você estar de aliança. Não tem problema, eu posso ser concubina. Não é não? Tem ou não tem gente aí procurando uma vaga? Você sabe o que eu iria falar para uma pessoa dessa? Meu irmão, você está há 35 anos atrasado. Se há 35 anos atrás você tivesse me encontrado, talvez tivesse chance, mas há 35 anos atrás eu só quem está entendendo, dá um sinal para mim. Cantares capítulo 6, versículo 3, parte A. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. É desse jeito. Você sabe o que Deus falou para Elias quando ele estava sufocado lá diante da pressão de morte? Senhor, mataram todos os teus profetas, eu tenho sido zeloso e só restou eu e ainda querem me matar. Deus olha para Elias e diz: Elias, eu reservei para mim 7.000 em Israel, que não dobrou os seus joelhos a Baal e nem a sua boca beijou ele. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus ele tem um remanescente nessa terra, esse remanescente se chama a noiva dele. Pastor, mas você está falando de um contexto de Israel? Sim, Deus tem uma aliança com Israel, mas Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala do Israel de Deus. Pastor, quem é o Israel de Deus? É a sua igreja, é a sua igreja. Não tenha medo em manifestar seu compromisso. Terceira atitude e comportamento que se espera de uma noiva comprometida: ela é atraída pela beleza de seu noivo.
Agora, há duas descrições do noivo. Primeiro, Isaías 53, de 1 a 3. Olha essa descrição aí, ela aparentemente não é tão boa. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Acredite, essa é uma descrição do noivo. Pastor, do noivo Jesus, do meu noivo, sim. Mas você sabe que descrição que ele está dando? Isaías está dando aqui? Ele está dando aqui a descrição do noivo que sofreu para resgatar a sua noiva. Entende? Ele está dando a descrição de um noivo sofredor, que sofreu para comprar para si, pelo seu próprio sangue, a sua noiva. Mas há uma outra descrição a respeito desse noivo. Apocalipse capítulo 1, versículo de 12 a 18. É a descrição do noivo glorificado que vem buscar a sua noiva para se casar com ela. João, ele diz assim: voltei para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cinto à altura do peito, e uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora preste atenção, se isso não bastasse, no livro de Cantares há uma analogia ali entre Salomão e a Sunamita, e entre Cristo e a igreja, e eu quero ler esse texto. Cantares capítulo 5, versículos de 9 a 16. Preste atenção. O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? Aí ela começa a descrevê-lo. O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado, os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo, os seus olhos são como as pombas junto aos ribeiros, brancos como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios turquesas, o seu ventre é como alvo marfim coberto de safiras, as suas pernas são colunas de mármores assentadas sobre base de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano, e ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, queridos, eu acho tão tremendo que elas perguntam: o que o seu amado tem que se difere dos outros? O que ele tem de tão especial que não é igual a todos os outros? Aí ela começa a dizer: o meu amado, a beleza dele me encanta, eu sou apaixonada, eu amo de todo o meu coração. Entende? Ela consegue ver a beleza dele, ela consegue ver a beleza que ele tem. Então ela consegue, essa noiva, sabe, ela consegue dar demonstrações de afeto, de carinho, e ela consegue ser atraída pela beleza que ele tem. Porque olha aqui para mim, se você não conseguir ver beleza nenhuma no Cristo sofredor, você corre o risco de não ver beleza nenhuma no Cristo glorificado. Porque no Cristo sofredor, a beleza estava no seu interior. No Cristo glorificado, a beleza estava no seu interior e no seu exterior. Entende? Então olhe para o Cristo sofredor e consiga ver a beleza que ele conseguiu transmitir lá na cruz do Calvário.
quão belo ele é. Outra característica, o que se espera de uma noiva comprometida, atitudes e comportamentos. Continue caminhando comigo, mais um aqui. Ela lhe dá demonstrações de amor. Ela mostra compromisso, mas aqui ela lhe dá demonstrações de amor. Escute uma coisa que eu quero lhe falar aqui, preste atenção. Embora a gente fale e cante muito sobre estar apaixonado por Jesus, vou repetir, embora a gente fale e cante muito sobre estar apaixonado por Jesus, eu quero lhe fazer uma declaração um tanto chocante nesta hora. Qual é a declaração, pastor? Me ouça. Jesus não está em busca de uma noiva que seja somente ou apenas apaixonada por Ele. Vou repetir. Jesus não está à procura, à busca de uma noiva que seja apenas ou somente apaixonada por Ele. Pastor, o que você está falando? Vou já lhe explicar. Qual a diferença entre amor e paixão? Preste atenção, o que é paixão? Paixão é um sentimento intenso e ardente, porém é rápido e passageiro. Isso que é perigoso. Alguém apaixonado foge. Onde tu vai morar? Morar debaixo da ponte. O que a gente vai comer? Amor. Eu não consigo ver nenhum defeito, não consigo ver nada ruim, é coração para tudo quanto é lado. Você sabe o que muitos dizem? 2 anos. 2 anos. Para a pessoa acordar. Vou repetir. Qual a diferença entre amor e paixão? Paixão é um sentimento intenso e ardente, porém é rápido e passageiro. A paixão ela está diretamente ligada aos impulsos sexuais e ao prazer. E movida por esses impulsos, a pessoa apaixonada tende a idealizar e projetar no outro características que podem não condizer com a realidade. O que mais atrai nos apaixonados são as características físicas, como os belos olhos, os lábios, a pele suave, o sorriso. Os apaixonados, eles são atraídos pela idealização que fazem do próximo e não necessariamente pela pessoa como verdadeiramente é. Então olha aqui para mim, moça, rapaz solteiro. Mas eu estou tão apaixonado. Quando eu falo, chega, dói meu coração. Chega, dói meu coração de tanta... Aí a moça chegou com o pastor. Pastor, eu amo tanto fulano, era amor, era paixão. Eu amo tanto fulano, pastor. Ele é uma bênção na igreja, pastor, homem de Deus, pastor, e tudo. Eu quero me casar com ele, eu quero só saber a sua opinião, pastor. É mesmo, é. Ah, pastor, só um detalhe, ele só tem um defeito. Só tem um defeito, qual é? Ele bate na mãe dele, só isso. Só um defeito. Aí ela ficou esperando a resposta do pastor. O pastor disse para ela, irmã, pode casar com ele. Pode casar. Ela regalou o olho e disse, pastor, o senhor está dizendo que eu posso casar com ele? Disse, pode. Pode casar com ele, que ele vai parar de bater na mãe dele para bater em você. A mãe agradece. O que é amor? Ouça, amor é um sentimento mais profundo, duradouro e estável, e é baseado em uma relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. O verdadeiro amor nos faz enxergar além das aparências, conseguimos identificar o que nós chamamos de beleza interior. Eu quero com muito amor falar isso aqui. Escute, se tudo que você tem é o que você mostra, então aproveite o tempo presente, porque isso vai passar. Vou repetir, se tudo que você tem é só o que você mostra, aproveite, porque isso é passageiro.
Porque o que nós mais vemos é exposição, quase que nudismo. O que eu vejo? É as pessoas mostrando tudo que tem. Tudo que tem é só aquilo. E isso vai acabar. Vai acabar. Pastor, qual é o maior inimigo desses expositores? A idade. Estou lhe apresentando meus cabelos brancos. Pastor Duarte que diz que se ele se olhar no espelho sem roupa, ele diz: sai desse corpo que aí não te pertence. A idade, meu filho, a idade, ninguém escapa, não escapa. Ouça, Jesus quer uma noiva que lhe corresponda. Paulo diz assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não está apaixonado pela igreja, Ele a ama com amor ardente desse. Porque olha aqui para mim, se Cristo tivesse apaixonado pela igreja, meu irmão, 2000 anos é muito tempo para ter já desistido de tudo. Só está durando e Ele só está perdoando a igreja, infelizmente, por suas infidelidades, porque é amor verdadeiro. É o agapau, é o amor ágape, o amor genuíno de Deus pela sua igreja. Cantares 5:8. Eu estou lhe falando que nós podemos dar demonstrações de amor para com Ele. Cantares 5:8. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a Ele? Digam-lhe que eu estou doente de amor. Diga que eu não estou terrivelmente apaixonado, não, eu estou doente de amor. Eu amo meu amado. Quem pode dizer amém por isso? Queridos, a noiva de Cristo ela é apresentada na Bíblia pelas 5 virgens prudentes que estão esperando o seu noivo com suas lâmpadas acesas e com óleo em reserva. Mateus capítulo 25, de 1-4. Então o reino dos céus será semelhante às das virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu estou me referindo, entrando aqui, a uma noiva que ela está caminhando em um novo nível. Eu quero passar para esse próximo ponto aqui. Atitudes e comportamento de uma noiva. Ela está aguardando com muita expectativa o dia do seu casamento. Posso ouvir um amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a parte A. O Espírito e a noiva dizem... O Espírito e a noiva dizem... Olha aqui para mim. Quem está aguardando muito esse dia? Quem está ansioso por esse dia? Quem já gostaria de morrer hoje, já para ir para o céu? Eu já quero ir para o céu, mas Jesus não me leva não, Senhor, deixa eu ficar mais um pouco aqui, que aqui é bom demais. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer, escute, eu só quero que você entenda isso aqui que eu quero lhe falar, que é muito importante. A gente precisa ter esse equilíbrio, embora que a gente não saiba quando o noivo vem, mas há uma expectativa de que ele vem. Posso ouvir um amém, queridos? Há uma expectativa, ela está aguardando com muita expectativa esse dia. Eu me adiantei no texto aqui, mas esse texto de Mateus 25, de 1-4, ela é essa noiva prudente que está aguardando, independente do tempo que vai demorar, eu não sei. Olha aqui para mim, escute. Você que não sabe quando ele vai voltar, tenha azeite em reserva. Tem azeite em reserva. Tem gente que só está com pavio fumegando. É só fumaça, gente.
Igual como o pastor Sabá dizia, o pastor Sabá liberal, esse que vai estar conosco, que diz o seguinte: eu já ouvi pastor dizendo, e aí pastor, como é que está? Está fumaçando preto. Meu irmão, o irmão Alan está me olhando ali. Chega com ele tem uma oficina. Irmão Alan, o meu carro está fumaçando preto, isso é bom sinal? Pergunta para ele. Meu irmão, se o carro está fumaçando preto, ele está pedindo socorro. Sim ou não? Estou certo, irmão? Ele está pedindo socorro, o negócio está feio. Entende? Por favor, diga azeite em reserva. Diga mais forte, azeite em reserva. Diga assim comigo, a minha lamparina precisa estar cheia. Diga ardendo, queimando. Diga, mas eu preciso também ter azeite em reserva. Amém, queridos? E o último ponto, preste atenção, último ponto. E peço perdão que eu já passei da minha hora. Posso terminar, queridos? Quem me dá 5 minutos? Segurei. 5, 10, 15, 20, 25. Essa parte é brincadeira. Último ponto. Atitude e comportamento de uma noiva comprometida. Ela já tem se preparado para esse grande dia. Apocalipse capítulo 19, versículos de 6 a 8. Então eu ouvi o que parecia o clamor de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, e como o barulho de fortes trovões clamando, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Vamos nos alegrar e dar gritos de alegria, e vamos dar a Ele a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. A ela foi dado linho fino, linho brilhante e puro para se vestir. O linho fino são os atos justos do santo povo de Deus. Queridos, olha aqui para mim, escute. Azeite na lamparina fala da minha vida em Deus, quem eu sou em Cristo. Azeite em reserva, ela fala de uma segurança, de que independente da hora que o noivo chegar, porque pelo relato bíblico, será no abrir e fechar de olhos. Agora olha aqui para mim, não será num fechar e abrir, será num abrir e fechar. Então se eu vou abrir meus olhos, eles estão fechados. Então pode ser durante a noite, quando todos nós estivermos dormindo, porque será num abrir e fechar, não é num fechar e abrir. Hashtag fica a dica aí, tá bom? Podemos refletir sobre isso, amém, queridos? E eu vou ler um último texto aqui que eu quero que você fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Eu quero que você ouça esse texto. Eu quero que você acompanhe a leitura dele. Preste bem atenção. Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 até o 17. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Disse-me ainda, isso aqui é Jesus falando para João: não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o impuro ainda sendo o imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora
ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.